E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa e hoje eu voltei pra esse cenário aqui antigo e eu tô filmando com o meu celular porque eu vou fazer um vlogzinho, mas eu vou tentar ser bem objetivo e direto aqui. Colin Hoover vai lançar a continuação de É Assim Que Acaba, que vai se chamar É Assim Que Começa, e vai ser lançado, acho que mundialmente agora na metade de outubro, então eu corri pra poder ler É Assim Que Acaba de novo, pra tá pronto pra ler É Assim Que Começa. Eu acho que eu li É Assim Que Acaba, gente, em 2016 por aí, então assim, eu já não lembro de muita coisa. Além disso, teve um monte de problematização depois, enfim, nas outras redes, BookTok, Twitter, aqui e tal. Então eu já vou aproveitar, fazer as duas coisas, juntar aqui. Vou começar a fazer essa leitura agora. E o que eu pretendo fazer não é um vlog de dia a dia, rotina, nada disso. É leitura mesmo. O que eu pretendo fazer é ler um pouco do livro e aí trazer um pouco aqui do que aconteceu, relembrar pra quem não tá afim de ler o livro de novo, mas quer ler a continuação. E a gente discutir um pouco sobre aquele pedaço, falar um pouco sobre as minhas impressões, meus sentimentos, porque já tem muito tempo que eu li esse livro e eu não lembro de quase nada, lembro de algumas poucas coisas. Então é isso, não vou ficar me alongando, porque eu quero que esse vídeo seja objetivo pra ajudar a galera que quer ler o livro novo e não quer ter que reler tudo, beleza? E outra coisa, esse vídeo aqui tá sendo oferecido pelo Scooby, que eu sou embaixador, inclusive, então eu vou escrevendo e acompanhando também lá pelo meu Scooby, vou colocando meu histórico de leitura, que é uma parada muito legal, que você consegue ir colocando o histórico de leitura, você leu 10%, ou você leu 50 páginas, você bota lá o que você leu, né? 100 percentual ou 100 páginas, eu vou ler o e-book, então vai ser provavelmente percentual. E aí eu posso ir contando pros meus seguidores lá do Scooby, se você não me segue ainda, tá aqui na descrição do vídeo. Eu vou podendo contar em tempo real o que tá acontecendo, o que eu tô sentindo em cada uma dessas etapas, tá? Então se você não me segue ainda, vai lá me seguir pra você conseguir ler. E aí você pode ver esse vídeo e ir acompanhando lá pelo Scooby também. Obviamente que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já vou ter postado no Scooby as atualizações, mas você pode ir lá relembrando passo a passo que vai estar no meu histórico. É só me procurar lá pelo meu perfil que tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então vamos começar. Por favor, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. Se for comprar o livro novo, por favor, use o link que tá aqui na descrição. E é isso. Oi gente, tudo bem? Bom, estou eu aqui dirigindo, mas o celular tá travado ali, ó, minha atenção tá aqui. Hoje já é o dia seguinte, né? Hoje é sábado e eu tô indo ao shopping fazer uma comprinha de roupa, que eu não tinha nem roupa pra ir ao shopping comprar roupa. Enfim, não é esse o assunto. Bom, ontem eu li 21% do livro, eu ia até ler mais, mas eu tinha que gravar pra vocês e aí eu falei, não, eu não posso gravar agora porque já era de noite, de madrugada, a luz tava ruim e eu tava com preguiça, eu tava com sono. Eu falei, não, eu tô com a cara horrível, todo bagunçado, descabelado, não tem como gravar, então eu não li mais, exatamente, porque eu não podia gravar. Mas enfim, quero ver se eu ainda dou mais uma lida hoje, porque eu quero terminar esse livro até segunda-feira, e hoje é sábado. Enfim, gente, eu tô sentindo muitos sentimentos de volta. Mas o que acontece? Talvez eu esteja balançando vocês aí, mas aí paciência, tá? Lide com isso. Eu tô adorando porque o que acontece? Agora que eu já li o livro inteiro, né? Já é a segunda vez que eu tô lendo, eu sei o que esperar do final. Então eu já tô prestando mais atenção no que ela conta do Atlas, eu já tô prestando mais atenção nos comportamentos do Kyle, né? Então, enfim, se você não sabe ou não lembra e tal, o livro começa com a Lily, ela é a personagem principal, ela tá num terraço de um prédio e ela tá, tipo assim, muito mal de cabeça porque o pai dela morreu naquele dia e ela odiava o pai dela e ela teve que fazer um discurso durante o enterro dele e o discurso foi horrível, né? Foi horrível, ela não conseguiu falar nada, ela não conseguiu falar nada de bom sobre ele, então foi um vexame pra ela, pra família, pra todo mundo. Ela tá ali, né, nesse terraço desse prédio, né, refletindo, chega um cara muito puto, chutando cadeira, e aí eu já falei, olha aí o comportamento tóxico de macho escroto que chuta as coisas, que bate na parede. Não que eu já não tenha, em algum momento da minha vida, descarregado a minha raiva em objetos. Já, não em pessoas. Mas enfim, e aí ele já sai quebrando tudo, não sei o quê, e fumando maconha, ainda tem isso. Logo no começo ele tá fumando um baseado, não que isso tenha nada a ver com o caráter dele, zero. Mas ele tá ali fumando baseado e tal, eles começam a conversar. E ele é na verdade ele é residente em neurocirurgia, ele tá, né, se formando ali pra conseguir ser um médico neurocirurgião. E ela, na verdade, ela tá só ali, ela tava estudando ainda e tal. Beleza, e aí eles se conversam um pouco, ele conta pra ela que ele tá muito mal porque ele viu um garoto novinho morrendo e a culpa foi da família. E aí ele ficou com muita raiva da família, do garoto. E ela conta do pai dela e tal. E aí depois disso ele fala pra ela que ele queria comer ela. Literalmente ele vira pra ela e fala assim, e sabe o que eu queria agora? Comer você. E aí ela fica tipo, oi? Só que ela fala, eu não sou disso de fazer sexo casual e tal, enfim. Desconversam, mas eles ficam muito ligados e eles falam, bom, cada um na sua, ele não quer um relacionamento, ele falou, eu não quero namorar, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu quero focar na profissão. E ela é o contrário, ela quer ter uma família, aquilo tudo. Enfim, vida que segue, vão embora, eles não rola nada entre eles. 6 meses depois, a Lily tá abrindo uma floricultura e aí a mãe dela tá ajudando ela, surge uma menina que é a Lucy, surge é um outro nome, Lucy é a menina que divide
divide apartamento com ela, eu acho. Surge uma outra mulher lá na rua, começa a ajudar ela e se oferece pra trabalhar com ela na floricultura. Elas começam a montar a floricultura. Nisso a Lily cai e se machuca. Quem chega? O Kyle, porque o Kyle é irmão dessa mulher que virou funcionária da Lily. E aí o Kyle chega e ajuda a Lily, que caiu no chão, se machucou o ombro, sei lá. E aí rola de novo aquela química sexual, aquela tensão e tal. Mas nada segue porque o combinado deles é nós somos muito diferentes. Daí depois disso, ele vai atrás dela de novo e ele fala pra ela, tipo, não consigo parar de pensar em você, pelo amor de Deus, vamos transar. Preciso transar com você pra que isso passe. Olha, eu transo muito bem, eu sou muito bom de cama. Nossa, quase que um carro bateu no outro ali. Eu sou muito bom de cama e tal. E ela fala, não quero. Quer dizer, ela quer, mas ela não quer. Não, mentira, ela diz que quer. Aí ela vai tomar banho, se arrumar, se depila, se prepara toda. Quando ela chega de volta, ele tá dormindo. E aí eles dormem juntos e morrem no dia seguinte. Tchau, beleza, tenha uma boa vida. E é isso aí. Então eu tô nesse momento que de novo eles se encontram, dormem juntos, mas não se pegam, não transam, não se beijam, não fazem nada. Então é legal porque tem essa parada meio slow burn no começo do livro, né? Que você vai querendo, você fica assim, aquela tensão sexual, sabe? Tipo assim, ai, transem, se peguem. Mas ao mesmo tempo você fica com raiva do cara, porque o boy só consegue pensar em sexo, né? O tempo inteiro ele tá, vamos transar? Nossa, vamos transar? Por favor, eu preciso transar com você pra te esquecer. Olha isso. Como que ele é um babaca, né? Então assim, esse comportamento babaca do ih, menina, a rua tá interditada, como é que eu vou pro shopping? Aquelas. Gente, garota, agora eu não sei não. Eu vou parar lá na Marginal Pinheiros. Vou me perder toda. Pelo amor de Deus, tem que botar o Waze. Enfim. Então, tá nisso, tá? Tá divertido, tá gostoso. Ela tá contando sobre o Atlas, porque ela vai lendo os diários dela de quando ela era jovem. E ela vai contando, porque o Atlas era um menino... esqueci de contar esse plot. O Atlas era um menino que morava numa casa próxima da dela, uma casa abandonada. E ele era um mendigo, porque ele morava numa casa abandonada, ele não tinha luz, ele não tinha água, ele não tinha nada. E ela era jovem, ela tinha, sei lá, 15, 16 anos. Ela começou a ajudar ele, porque eles estudavam na mesma escola pública. E ela começou a ajudar ele, ela começou a levar ele pra tomar banho na casa dela. Ela começou a dar comida pra ele, ajudar ele. Eles passavam muito dos dias juntos, escondidos da família dela. Então estamos nesse pedaço também do Atlas, mas a gente já sabe que Atlas vai ressurgir na vida de Lily, porque eu lembro disso do livro. Meu Deus do céu, o sol tá na minha cara, gente, eu vou bater. Peraí, opa. Enfim, então vão acontecer coisas envolvendo o Atlas. Eu não sei nem pra onde eu tô indo agora, então eu preciso prestar atenção aqui. Mas, enfim, tô amando, tô gostando. Flui muito, gente, a leitura flui muito. Quando eu vejo, eu parei de prestar atenção em quantas páginas eu tô. Eu já andei, tipo assim, 4 páginas, 5 páginas. Então assim, é uma delícia, que saudade. Eu vou entrar aqui nessa rua, não sei nem pra onde eu tô indo. Daqui a pouco eu vou descobrir. Vamos descobrir pra onde eu tô indo, hein, galera? Não sei, vamos descobrir. Bom, tô aqui em casa, eu já cheguei e a moça da faxina tá aqui também, então ela vai ouvir a resumo junto comigo. Eu já cheguei a 50% do livro, ele tá aqui também. Mostra a carinha, menina, mostra a carinha aqui, a carinha dela. E eu tô um pouco atrasado porque hoje já é terça-feira e eu deveria terminar de ler esse livro hoje, né? Mas enfim, vamos lá. Bom, eu vou sentar agora, vou dar mais uma lidinha e eu vou tentar ler durante o dia. Mas enfim, eu vou terminar hoje, que a leitura é rápida. Muitas coisas aconteceram, ou não, mais ou menos. O que acontece? A Lily, ela abriu a floricultura dela, né? Aí eu já falei isso, já ela abriu a floricultura com aí ela arrumou uma funcionária, que era a irmã do Kyle. Aí o Kyle foi lá, não sei o que, na inauguração, ajudou, blá blá blá, aquela coisa toda. E aí rolou um convite pra Lily ir numa festa, acho que no aniversário, na casa da amiga, a menina que trabalha com ela, que também é irmã do Kyle. E aí ela levou um boy, que na verdade era gay. E aí esse boy, foram juntos, elas pro aniversário. E chegando lá, ela encontrou o Kyle e ela falou pro boy gay, falou, olha, faz ciúme, né? Que o papel da gay é esse, fazer ciúme pro homem hétero. Mas muitas vezes é. Faz ciúme nele e tal, não sei o quê. E aí o Kyle ficou com muito ciúme, né? Porque ela tava com outro cara. E aí ele puxou ela pra um canto, eles se pegaram, uma beijação e tal. Primeira vez que eles se beijaram. E aí depois ela dormiu com ele, só que ela não transou, eles só dormiram juntos. E aí dormiram juntos, e aí ele falou, cara, não consigo parar de pensar em você, só penso em você, eu quero ver você, eu quero estar com você, você me faz querer coisas que eu nunca quis, etc, etc. E ela ficou, tá bom, então vamos experimentar, né? E aí eles começam a dormir juntos, tá? E eles começam a dormir juntos, e aí obviamente daqui a pouco ela pede pra transar, e eles transam.
E esse livro, realmente, eu já não lembrava de quanta cena de sexo ele tem. Assim, não se compara a um livro erótico, não se compara nada demais. Até a Hipótese do Amor tem cenas mais calientes do que esse livro, mas esse livro tem cenas de sexo mais descritivas. Eu acho que talvez seja o único livro da Colleen Hoover que eu me lembro, ou Pink Verity, acho que também tem. Mas assim, são pouquíssimos os livros da Colleen Hoover que tem cenas de sexo muito detalhadas, até porque ela própria não gosta de escrever essas cenas. Deve estar pegando um barulho aí da rua, barulho de passarinho. Enfim, gente, eu tô na porta da varanda. E no paralelo, ela tá ainda contando as histórias dela com o Atlas, porque ela lê o diário dela quase todo dia, e era um diário que ela escrevia quando ela era adolescente, e aí ela vai contando as coisas que iam acontecendo com o Atlas e tal. Chegou uma hora que ela conta uma parada que começou a nevar ali na cidade dela, e o Atlas estava numa casa que não tinha aquecimento, não tinha nem telhado direito, então ele tava quase congelando de frio ali, e aí ela começou a ajudar ele, chamar ele pra casa dela e tal, pra dormir com ela também, levar cobertas pra ele, enfim. E aí até que eles eventualmente começam a se pegar. Então ela começa a se beijar ele, é o primeiro cara que ela beija, e eles começam a, ter um relacionamento escondido da família dela. O pai da Lily, ele era muito abusivo, né? Acho que ele era prefeito do lugar, e ele, batia muito na mãe, ele era muito alcoólatra, e aí, ele fazia muita confusão em casa. E a Lily, ela pegou, tem uma cena que ela tá com o Atlas no quarto, e ela ouve uma gritaria, ouve uma barulheira, ela vai na sala e ela pega a mãe dela sendo estuprada pelo pai. Olha que delícia, que pesado, né? Nisso, eles param, aí a mãe dela vem, a mãe dela vê o Atlas no quarto dela, o Atlas, mas, não dá em nada, porque a mãe meio que, você me ajudou, mas a mãe tá mal, chora e tal, porque não queria que a filha tivesse visto aquilo, enfim. Coisa super pesada. Então, a gente vai vendo que isso acontece com frequência. Tem uma outra cena, que foi na outra parte, que ele empurra a Lily no chão e ela machuca a mão. E aí, ela é levada pro hospital, a mãe leva ela pro hospital, o pai dela larga ela pra trás. Então, o pai dela era um grande babaca, alcoólatra, abusivo, agressor, estuprador e etc, etc. Então, a gente vai vendo um pouco dessa vida pregressa da Lily quando ela tinha 15, 16 anos, que ela conheceu o Atlas, né? Que mora nessa casa abandonada. E aí, o que aconteceu? Agora, nos dias atuais, ela tá no restaurante com o Kyle, a irmã dele e tal. E aí, quem atende eles na mesa? O Atlas. Ela reencontra o Atlas depois de sei lá quantos anos, porque o Atlas, ele foi pro exército, ele se alistou no exército, e aí ele foi embora. Aparentemente, na verdade, ele ia pra Boston, pra casa do tio dele, mas eu acho que depois ele foi pro exército, eu não lembro, acho que ainda vai explicar isso melhor. Mas ele foi pra Boston, acho que pra casa do tio dele, mas de qualquer forma, a Lily perdeu o contato com o Atlas, depois que eles eram adolescentes, isso também já mostra nessa parte do livro, e aí ela reencontra ele como garçom do restaurante que ela tá. Enfim, e aí tá meio que nisso, ela reencontra ele, e ela fica muito pensando nele, mas ao mesmo tempo ela tá muito apaixonada pelo Kyle, e o Kyle é neurocirurgião, rico, fofo. Quer dizer, fofo. Eu já tô começando a ver que ele... Já falei isso no outro vídeo, né? Que ele não é tão fofo assim. Então essa coisa de que ele era fofo realmente era uma coisa da minha cabeça. Porque eu acho que ele tem as suas fofuras, mas ele é mimado, sabe? Ele é meio agressivo com algumas coisas, ele é meio arrogante. Então você começa a ver uns traços de personalidade do Atlas. Eu tô até marcando algumas coisas no livro, que são os traços... No Atlas não, no Kyle. Que mostra que ele não era tão fofinho assim quanto a gente pensava, sabe? Quanto eu imaginava. Porque eu lembro que na época que eu li o livro da primeira vez, eu fiquei assim, nossa, realmente é muito difícil, foi muito difícil pra ela quebrar esse vínculo com ele, porque ele era um cara maravilhoso com ela, e aí, de repente, ele começa a agir de uma forma estranha e você acaba querendo acreditar que isso é só uma coisa temporária, que a pessoa errou, mas ela não vai errar de novo, entendeu? Só que hoje, vendo o livro com mais calma, com mais experiência, eu já começo a notar alguns detalhes ali no comportamento dele. Mas eu acho que a Colleen Hoover ainda escreve de uma maneira muito incrível esse livro, como ela mostra que esse início de um relacionamento abusivo é uma coisa muito discreta, entendeu? Ela é muito lenta. E você vai desenrolando. Então ela criou um personagem que faz todo sentido que ele se torne um cara abusivo, entendeu? Então eu continuo aqui no meu lado, eu continuo amando a Colleen Hoover, achando maravilhoso esse livro. Vamos ver mais pra frente se eu vou ainda continuar gostando, mas por enquanto tá tudo dentro do que eu me lembrava e do que eu sentia por esse livro e tal. Enfim, vamos continuar agora que eu tô atrasado. Bom, gente... Acabei de chegar em 75% do livro. Fiz lá meu status de leitura no Scooby, né? Que eu tô fazendo por lá também. E, nossa, esses últimos 25% foi, gente... meu Deus, foi muito pesado. Toda a parte tensa, dramática, pesada, de conflito, que é o tema desse livro, né? Esse livro, ele é baseado em falar de relacionamentos abusivos. Tudo isso acontece nesse momento, nessa hora do livro. E foi pesado relembrar tudo isso, porque realmente é muito bem descrito, é muito gráfico. Eu acho que a Colleen Hoover é uma gênia. Esse livro pra mim é muito bem escrito. Eu fico triste pelas pessoas que realmente não conseguem alcançar, que não curtem, que não gostam, porque eu nunca escrevi um livro sobre relacionamento abusivo
tão bem escrito na minha vida, sendo bem sincero. Embora seja um tema que ele não tem muito... Eu não tive relacionamentos abusivos, nada nesse grau. Eu acho que pessoas têm comportamentos abusivos e tóxicos de vez em quando, nós temos, no geral, mas nunca nada nesse nível, nunca nada nessa força toda. Enfim, o recap que eu acho que é o que vocês querem, né, aqui, principalmente. Nesses últimos 25%, Lily se aproximou mais ainda do Kyle. Eles começaram a ter um relacionamento estável, real, né, fixo. A gente vai vendo que o Kyle é rico e a família do Kyle é muito rica e tal. E nesses 25% começam a acontecer as partes tensas, como eu falei, né? Então, eu acho que a primeira parte mais tensa, a primeira cena foi uma loucura, assim. Eles estavam cozinhando em casa, ela esqueceu a comida no fogo e a comida queimou. E aí, ele, tipo, saiu correndo e foi lá no fogão pra tirar a comida. E eles tinham bebido. Eles tinham bebido vinho, ela tinha bebido, ele também. Ela tava meio bêbadazinha, ele também tava. E aí, ele foi no forno e tirou a travessa do forno com a mão, sem pegar, tipo, uma luva, sem pegar um pano de prato, nada. E ele é neurocirurgião, então ele usa muito as mãos pra fazer cirurgia, é algo muito importante, né? E aí, ele pegou o negócio, queimou a mão, jogou a parada no chão, quebrou caco de vidro pra todo quanto é lado, comida toda quente no chão. Ela começa a rir, né? E ele queimou a mão e ele fica puto e desesperado. Ele vai lavar a mão e ela vai tentar ajudar ele, mas ela vai rindo, porque, tipo, ela fala: como assim você pegou a comida sem pegar uma luva, né? Que louco e tal. E aí nisso ele empurra ela. Quando ele empurra ela pra longe, ela bate com a cabeça na maçaneta da porta. E aí ela fica com um machucado, né? Ela, tipo, fica meio zonza ali. E ela fica muito mal com aquilo. Ele pede desculpa, não sei o que. Você riu de mim, eu tava muito preocupado com a minha mão e tal, não sei o que. E ela fica muito mal. Ela fica, tipo, imediatamente muito mal, porque o pai dela é muito agressivo com a mãe, né? Como eu já tinha falado em outro momento. E aí ela começa a lembrar das cenas, né? Do pai dela com a mãe, enfim. Mas ela acaba perdoando ele. E aí no dia seguinte, eles vão pro restaurante, pro mesmo restaurante que o Atlas é garçom. E aí, quando ela chega lá, ela descobre que o Atlas não é garçom. O Atlas é o dono do restaurante e o chefe de cozinha. E tem uma outra parada do livro que mostra como ele cozinhava pra ela, que ele cozinhava bem e tal, na cozinha da casa dela, né? Porque ele não tinha cozinha. E aí ela descobre que ele é o dono do restaurante e ele vê que a cabeça dela tá machucada, né? Ela vai pro banheiro e tal, tipo, que ela fica meio, meu Deus, ele é o dono do restaurante, ele é o chefe e tal. E aí ele vai até ela e ele fica muito puto, do tipo: foi ele que te bateu, me fala agora. E ela: não foi nada. E não, ele te bateu. E ela falando que não foi nada, que não foi nada. E aí nisso, quando ela sai do banheiro, o Kyle tá do lado de fora. E ele vê ela no banheiro com o Aspen. E ele vê eles dois saírem do banheiro com ela, com o Atlas. E aí ele fica tipo: o que tá acontecendo, né? E aí ela fica: não é bem assim, não é bem assim. Mas aí, meu filho, o Atlas, ele vai lá e já vai pra cima do Kyle, porque ele meio que sente, né, que foi uma agressão dele, por isso que ela tá com a cabeça machucada. E aí fica aquela treta toda, vem um monte de gente pra separar, garçom daqui, garçom dali. E aí o Kyle sai puto, ela vai atrás dele. E ele fica tipo: o que você tava fazendo com esse cara no banheiro? Aquela treta toda. E aí ela fala que não é nada disso. Que ele ficou preocupado com ela, porque ele viu que ela tava com a cabeça machucada. E aí ela conta, né, que ele é o Atlas, porque ele já sabe do Atlas, porque ela já contou pra ele no passado, né? Então ela conta pra ele que é o Atlas, enfim, fica puto, mas coisas se resolvem, vida que segue e as coisas continuam. Daí depois tem uma outra cena que eu já não me lembro de muitos detalhes, mas que ela vai se fazer alguma coisa com ele, e ele empurra ela e ela cai da escada e se machuca também. Corta a boca, corta um monte de coisa. E aí ele faz curativo nela e tal. E aí a irmã dele percebe que ela tá machucada. E aí a irmã dele, tipo assim, fala: se você não contar pra ela, eu vou contar. E aí ela fica: o que tá acontecendo e tal? E aí eles vão pra casa e ele conta pra ela que quando ele tinha 6 anos de idade, ele pegou uma arma do pai dele e deu um tiro no irmão mais velho e matou o irmão mais velho sem querer. Ele não sabia que era uma arma de verdade. E ele matou o irmão e ele viveu, tipo assim, pra sempre ele viveu com isso na cabeça, né? Isso é uma parada que é um tabu na família dele. E ele meio que tenta justificar um pouco o lado da raiva dele, da coisa toda que ele passa, porque ele teve esse trauma de infância. E aí ela fica muito mal, meu Deus, e tal, não sei o quê. E aí, tipo, a gente entende, ele passou por um trauma muito grande. Ele matou o próprio irmão quando ele tinha 6 anos de idade. Mas, tipo, ele fica tentando justificar que ele tem um problema de controle de raiva muito grande. E aí ela fala: por favor, da próxima vez, vamos conversar, vamos sair de perto um do outro, no dia seguinte a gente conversa e tal. E aí eles se prometem que vão ficar bem e tal. Eles casam, eventualmente ele pede ela em casamento. Eles vão pra Las Vegas casar, vai todo mundo, inclusive a mãe dela, a família dele, vai todo mundo pra Las Vegas e eles casam. Uma outra parada que ele faz que é muito abusiva, assim, na minha cabeça, é uma coisa... É por isso que eu falo que é abusiva, mas não é, porque
Por isso que eu acho que a Colleen Hoover, ela escreve isso de uma maneira muito incrível, porque ele compra um apartamento em segredo pra ela. E aí ele entrega, tipo, aqui, ó, comprei um apartamento, olha que legal, olha que foda e tal. E ela fica tipo, tá, o apartamento é lindo, maravilhoso, chique, no mesmo prédio que a irmã dele mora, que é um prédio chiquérrimo, mas tipo... será que eu não deveria ter sido envolvida, né? Então é aquilo, é uma ação boa, mas que por trás tem algo meio de uma pessoa que ela quer fazer tudo, ela quer resolver tudo, ela quer controlar tudo. Ela, tipo assim, ela não ouve a outra pessoa, ela não envolve a outra pessoa no relacionamento, né? Essa irmã dele tá grávida, né? Que é a menina que trabalha com ela, tá pra ter o bebê e tal, aquela coisa toda. Então tá todo mundo muito animado porque a menina vai ter um bebê. Esse bebê efetivamente nasce, aí fica todo mundo feliz, com o bebê, aquela coisa toda. Ai, quando vocês vão ter filho? Ah, eu quero ter filho, não sei o que, fica aquela papo de filho, eles estão juntos há 6 meses só, mas já estão casados, o cara deu um apartamento pra ela, pra eles morarem juntos. Então o papo do filho era, né, tava ali na esquina pra acontecer. Enfim, e ela fica, tá, talvez eu queira, mas não sei, blá blá blá, eu quero, mas não sei se ele quer. E aí ele ficou, não, eu quero, ele quer, enfim, aquela pressão de filho. E aí, o que acontece? Ele vai pra casa, ele fala, eu vou pra casa que eu quero dormir, que amanhã eu tenho uma cirurgia. E ela fala, tá bom, eu vou ficar aqui na casa da sua irmã mais um tempo. E aí ele vai pra casa, e ela fica com a irmã dele, e aí ela tá no hospital ainda, eles estão no hospital, se eu não me engano. E aí ela vai pra casa depois de algumas horas e ela encontra com ele bêbado na cozinha, tudo apagado, e ele tá segurando um imã de geladeira. É o imã de geladeira que o Atlas deu pra ela quando eles eram adolescentes, porque ele sempre quis convencer ela a ir morar em Boston, porque ele queria ir morar em Boston, ele ia morar em Boston, aquela coisa toda. E ele falou pra ela, se um dia você quiser me reencontrar, vai pra Boston. Então, possivelmente, a ida dela pra Boston até tem um pouco a ver com isso. Meio que talvez inconscientemente ou conscientemente, ela foi morar em Boston por causa disso. E ela tem esse imã de geladeira que ela ganhou desde jovem, e ela levou o imã de geladeira pra casa nova que ele deu pra ela, né? E aí ela fica tipo, é um imã de geladeira que eu ganhei. Aí ele pergunta, de onde você arrumou esse imã? E ela fala, tenho ele há muito tempo, eu nem sei. E aí ele pega o jornal, que tem uma matéria que saiu sobre o restaurante do Atlas. Na matéria tá dizendo assim, não, e tal, eu sempre quis ter um restaurante, não sei o quê. E o slogan do meu restaurante é Better in Boston, né? Melhor em Boston. Na matéria, na entrevista, o Atlas, ele fala que a vinda dele pra Boston tinha a ver com uma menina, e que ela talvez não lembre mais daquilo, mas que ele explica um pouco do restaurante e porquê dessa frase. E basicamente ele deixa entender que tem uma coisa, um romance ali entre ele e essa mulher. E aí o Kyle, ele não só leu isso do jornal, mas ele remexeu todas as coisas da Lily, ele leu todos os diários da Lily de quando ela era jovem, e aí ele descobriu o porquê do imã, ele descobriu por que ela tem uma tatuagem no pescoço, porque ela tem uma tatuagem de um coração no pescoço, que era onde o Atlas beijava ela. Então ela fez uma tatuagem no pescoço, que era esse lugar, que era um coração. E aí, ou seja, tudo se somando ali, ele leu aquilo tudo, e aí ele encheu a cara de uísque, e quando ela chega, ele começa a fazer um monte de pergunta, e ela começa a, né, não é bem isso, não é bem aquilo, e aí ele começa a agarrar ela, começa a passar a mão nela. Nisso, na verdade, começa como uma coisa sexual e ela tá gostando, até que ela entende que ele leu tudo dela e que não é uma parada sexy, né? Ele tá, tipo, com tesão e puto e tudo ao mesmo tempo e com ódio dela. E aí ele leva ela pro quarto e aí ele tenta, tipo assim, começa uma coisa de tentar estuprar ela e ela dizendo não, não, não. Ela vê que tá tudo revirado no quarto porque ele leu tudo dela. E aí, quando ela morde ele pra tentar se livrar dele, ele dá uma cabeçada nela e ela apaga. Quando ela volta com consciência, ele tá pedindo desculpa, 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 eu te amo, pelo amor de Deus, me perdoa, eu não queria ter feito isso com você, não sei o que lá. E aí ela fala, não, vai ficar tudo bem, relaxa. E eles apagam, ela acorda depois e ele tá por cima dela, ela consegue sair debaixo dele sem ele acordar, até porque ele está bêbado, né, apagado. Ela pega as coisas dela e ela não sabe pra quem ligar, porque a amiga dela é irmã dele e ela acabou de ter um filho. A mãe dela, ela não quer envolver. A mãe dela, ela não quer envolver porque a mãe dela passou por vários abusos e ela não quer envolver a mãe nisso. E aí ela liga pra quem? Pro Atlas, porque ela tem o telefone dele, que inclusive, tem isso também. Ela achou, a segunda briga foi porque ele achou o número do telefone do Atlas embaixo da capinha do celular dela, por dentro da capa do celular dela, porque o Atlas deu o telefone dele pra ela ligar pra ele caso ela precisasse de alguma ajuda. E ela decorou o telefone dele e ela ligou pra ele. Gente, tá passando um helicóptero, moto, avião, furacão, todo mundo ao mesmo tempo, pelo amor de Deus! E aí o Atlas vai até lá, ele quer bater no Kyle, mas ela não deixa. É Kyle ou Ryle? Agora eu esqueci, é Ryle, né? É Ryle. Ela não deixa. Aí eles vão embora pra casa dele e ela fica muito mal, chorando lá e tal. Enfim, aí eu tô nessa parte. Essa parte que ela finalmente recorre ao Atlas e agora as coisas vão começar. Aí, tem uma outra coisa. Eles vão pro hospital e no hospital, o Atlas leva ela pro hospital e no hospital eles descobrem que ela tá grávida. E aí ela fica muito mal, foge do hospital com ele, vai pra casa dele, né, pra casa do Atlas, e ela tá muito mal, chorando e tal. E tipo, meu Deus, eu tô grávida desse cara, que é um abusador, que é um cara que bate
mulher. E ela fala, eu virei a minha mãe, né? Enfim, e aí... É aí que eu parei. E agora eu vou continuar, porque eu quero terminar o livro hoje ainda. Então, parando aqui agora, essa coisa, quando eu voltar, é pra terminar o livro, beleza? Então, vamos lá. Bom, gente, terminei de ler o livro. Atualizei lá o meu Scooby e... O que eu posso falar pra vocês? Assim, esse livro é incrível. Deixa eu fazer um recap dessa última parte, né? Desses últimos 25% do livro aí, que eu li muito rápido, inclusive. Como eu falei pra vocês, na última parte foi a parte das agressões, né? Começaram as agressões e aí acabou com ela chamando o Atlas e pedindo a ajuda dele e ele levando ela pra casa dele. Ela vai pra casa do Atlas e ela passa alguns dias lá, sumida, desaparecida. Não dá notícia pra ninguém, não fala com ninguém, não fala com ele. Ela fica sumida porque ela não quer que ele encontre ela, o Kyle, né? É Kyle? Ryle, gente, é Ryle, né? Eu falo Kyle, mas é Ryle. É porque eu não tô acostumada a uma pessoa chamada Ryle. É Hailey. E ela fica lá na casa do Atlas um tempo. O Atlas, né, um fofo, ele cozinha pra ela, ajuda ela, tenta oferecer várias coisas pra ela, mas ela tá sempre muito mal, chora e tal, aquela coisa toda. Depois, ela conhece os amigos do Atlas, tem uma cena legal que ela conhece os amigos do Atlas, aí ela joga poker com eles e ela conta muito sobre a vida dela pra esses caras e, enfim, é uma cena muito legal, assim, dos homens héteros ajudando ela, dando dica pra ela e tal. Aí depois ela vai pra floricultura, voltar a trabalhar, assim, de leve e tal, escondida lá no escritório, mas o Ryle aparece e ele fala pra ela, olha, eu vou pra Inglaterra, ele vai pra Oxford, eu acho, fazer um curso de 3 meses, então eu vou ficar, tipo, 3 meses fora, pode voltar pra casa, eu não vou estar lá, tá? E é isso. Ela acaba, eventualmente, voltando pra casa, mas ela não consegue ficar no quarto, né, porque foi o quarto onde ela foi agredida. Então ela fica no quarto de hóspede, fica lá um tempo, não conta pra ninguém da gravidez, até que, eventualmente, as pessoas descobrem, ela conta pra amiga, né, que é irmã dele, conta pra outras pessoas em volta, mas ela não conta pro Kyle, pro Ryle, porque ela fica tipo, eu não sei quando eu vou dar essa notícia, eu quero dar pessoalmente, mas, né, ela tá muito, muito mal ainda com a coisa toda, né? E aí a gravidez começa a avançar, porque ela descobre que ela tá grávida, ela já tá com, tipo, 3 meses e pouco, sabe? E aí ele vai voltar quando ela já tá com 5, 6 meses, né? Com a barriga já maior. Enfim, aí ela faz todos os preparativos, eventualmente ele chega, ela conta pra ele e ela fala pra ele meio que, tipo, puta, ela fala que ela odeia o fato de que uma parte dele tá dentro dela, sabe? De que ela vai ter esse filho com ele. Fica muito mal com isso, aquela coisa toda, mas ele deixa ela morando no apartamento e tal, né, por um tempo, ela tá ali, aquela coisa toda. Só que conforme ela vai avançando na gravidez, ele vai ajudar ela, né? Ele vai pra dentro de casa pra ajudar ela no dia a dia. Cada um dorme num quarto, eles não têm mais um relacionamento amoroso, mas ele vai lá ajudar ela no dia a dia, porque ela não consegue fazer as coisas mais, né? Ela tá com a barriga gigantesca, pronta pra parir a qualquer momento, e quando ela for parir, ele vai ajudar ela. E aí, a bolsa dela estoura, ele leva ela pro hospital, eles têm um filho, ela decide chamar a filha de Emerson, que é um nome aqui no Brasil é um nome, né, masculino, mas lá nos Estados Unidos é um nome que funciona pros dois e tal, porque é o nome do irmão que ele matou, né? O irmão mais velho dele, que ele matou quando tinha 6 anos de idade com a arma. Eles voltam pra casa, aquela coisa toda, a criança começa a crescer, eventualmente, em algum momento, ela vira pra ele e fala, eu quero divórcio. Né, tipo, ele fica muito mal, porque ele tava achando que com essa proximidade toda que eles estavam tendo, ela ia acabar perdoando ele, e eles iam acabar voltando, mas ela fala pra ele, não tem condição, não dá, pra mim não dá, desse jeito não dá. E é muito interessante porque ela faz muito essa reflexão e ela fala isso pra ele. Ela fala pra ele assim, imagina se a sua filha chegasse em casa pra você um dia e falasse assim, pai, o meu namorado me bateu, pai, o meu namorado me estuprou. Você falaria o que pra sua filha? E aí ele fala pra ela, eu falaria pra ela se separar desse cara e nunca mais falar com ele na vida. Sim, ela fala, pois é. Então assim, ela falou, cara, a gente precisa se divorciar, você vai participar da vida dela pra sempre, mas o amor que a gente sente um pelo outro não é suficiente pra deixar pra lá todas essas outras coisas que você causou na nossa vida, né? Ele fica muito mal, mas ele entende, aceita e realmente faz todo sentido. E aí o tempo vai passando e tal, e ela sem ver o Atlas, né? Ela sai da casa do Atlas, volta pra casa dela e ela para de falar com o Atlas, né? É tipo assim, o Atlas ajuda ela a tirar ela da sua situação e depois ela se organiza e ela, né, segue a vida dela, filha, ela tem um filho, o Atlas nem vê o filho, né? Nem sabe de nada. E aí quando a criança já tá maiorzinha, eu acho que a criança tá tipo com 10, 11 meses de idade, que é o epílogo do livro, ela tá andando com a criança na rua e o Ryle, se eu não me engano, e aí quem passa por ela é o Atlas. E ele não percebe. Aí ela larga a criança com o Ryle e, tipo assim, fala, eu esqueci um negócio. Aí ela vai correndo atrás do Atlas, fala com ele, tipo assim, aí ela fala, tudo bom, não sei o que, blá, blá, blá. E ele acha que eles estavam juntos, né? Porque ele encontrou ela com o Ryle, ele achou que ela voltou pra ele. E ela fala, não, a gente tá separado, eu não tô com ele, eu não quero mais ele, mas eu queria te ver, enfim, né?
aqui, a gente nunca mais se viu. E aí ele fala pra ela, olha, eu quero te falar uma parada. Se você estiver disposta, eu agora tenho uma vida boa o suficiente pra te oferecer alguma coisa. Ele ainda fala uma frase que é muito linda. Peraí que eu vou pegar aqui, gente. É muito linda essa frase. No livro físico talvez seja mais fácil do que no Kindle. É porque eu li no Kindle, né? No livro físico. Não é nessa parte, não. Nessa parte ele fala um negócio pra ela do tipo, eu tenho uma vida boa, se você quiser, se você estiver disposta. E ela fala, tô disposta. E aí, tipo assim, meio que abre-se uma porta pra eles começarem a ter alguma coisa, mas o livro acaba. E aí, provavelmente, a gente agora não é assim que começa, vai ter um desenrolar maior disso, eu acho. Eu nem sei como é que assim que começa vai ser. Se vai ser spin-off, se vai ser seguido, continuação, enfim. Mas tem uma frase que ele fala nos 83% do livro, que é muito linda. Quando ela sai da casa dele, ela vai voltar pra vida dela normal, e ela agradece ele, mas ela fala, eu preciso agora eu resolver a minha bagunça, né, a minha confusão. E aí ele fala pra ela assim, olha, no futuro, se por algum milagre você achar que é capaz de se apaixonar de novo, se apaixone por mim. Olha, eu não sou romântica assim, mas eu achei muito fofo. Enfim, e aí o livro acaba assim, né? Então esse é basicamente o resumão do livro. E assim, a minha opinião é, eu continuo amando esse livro demais. Pra mim continua sendo 5 estrelas favoritado. Eu acho que esse livro conta a história de um relacionamento abusivo da maneira mais corriqueira possível. Eu tava vendo no Twitter, quando eu postei que terminei de ler, algumas pessoas discutindo, questionando o fato de que a família dele não fazia nada, a família dele passou pano, a irmã dele passou pano, que ele não teve nenhuma consequência, não foi preso, não teve nenhuma consequência legal. E eu vou falar pra vocês o seguinte, gente, acho que em 90% dos casos ou 80, 90, eu não sei exatamente, aqui é o Data Eu falando, Data Foda-se falando, mas assim, eu acho que na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, os casos de abuso doméstico, eles não são judicializados. Eles não vão pra polícia, a pessoa não é presa. E mesmo assim, gente, vamos lá, quantos homens você conhece que foram presos por abuso doméstico, por violência doméstica? Tem fiança, o cara não fica preso nem uma semana, o cara fica preso às vezes algumas horas e paga uma fiança e sai, não menosprezando a necessidade de envolvimento de polícia, o que quer que seja. Mas o que eu acho é que pra mim, a grande responsabilização, a grande consequência dos atos do Ryle ele já vai pagar, que é o fato dele não vai conviver com a filha dele no dia a dia e ele não vai ter a pessoa que ele mais ama na vida dele com ele. Tudo isso em consequência dos atos dele. Independente se ele tem trauma, independente se ele é doente por alguma coisa, independente se ele tem problema com raiva, com o que quer que seja, temperamento, qualquer problema. Independente de qualquer coisa, ele vai ser responsabilizado pelos atos dele. Porque assim, ao longo da vida inteira vão se passar 10, 20, 30 anos e ele vai continuar sabendo e lembrando que ele não conviveu com a filha dele durante, toda a vida, porque ele foi abusivo e agressivo com a mãe. E eu acho que, gente, outra coisa que é muito interessante pra mim desse livro, que eu acho que é o mais genial, e como a Colleen Hoover faz isso de uma maneira muito boa, muito bem feita, é porque ela mostra uma situação tão realista. O cara que ele bate na mulher, gente, muitas vezes, inclusive eu acho que na maioria das vezes, ele é um bom pai, ele é um bom filho, ele é um bom amigo, ele é um bom irmão, ele é uma pessoa maravilhosa, ele ajuda os outros, ele é médico, ele é psicólogo, ele é advogado, ele é policial. Na maioria das vezes, esse cara, ele vai ser um cara que parece ser uma pessoa excelente. Mas esse cara tem um problema. E esse desvio de caráter dele vai aparecer nesses momentos, sabe? A outra. Então, pra mim, a Colleen Hoover, eu acho que ela criou essa situação de uma maneira muito bem feita, muito realista. No final das contas, o livro, ele é muito realista. Eu acho que ele é muito no ponto. E outra coisa também que é muito importante a gente lembrar esse é um livro que fala sobre abuso doméstico de pessoas privilegiadas, tá? De pessoas brancas, de pessoas de classe alta ou classe média alta, né? Ele não é um livro que fala sobre um abuso doméstico que a mulher brasileira passa no interior, que a mulher brasileira passa até na cidade grande, mas nas favelas, nos bairros pobres. É uma outra parada, sabe? Tem esse outro recorte que a gente tem que fazer também, que é um pouco diferente, embora abuso é abuso, violência é violência. E também em nenhum momento, como eu já falei, tô menosprezando a necessidade de você envolver polícia, de você envolver juiz, enfim, prender, medidas protetivas, né, restritivas. Eu acho que tudo isso é importante. Mas o que acontece na vida real muitas vezes é isso. A mulher, ela não quer prender o cara. A família, ela não quer excluir o cara da família. Eles querem que a responsabilização que ele passa seja essa. Uma responsabilização moral, né? Uma responsabilização social, mais do que uma responsabilização legal e penal. Enfim, eu realmente acho que esse livro a Colleen Hoover acertou muito. Pra mim ainda é o melhor livro dela, o meu livro preferido. Eu acho que ela foi muito na mosca e na nota da autora, quando ela explica que ela fala da história da vida dela, como ela viu o pai jogando uma televisão na mãe, sabe? Como a mãe separou do pai e como ela viveu a vida inteira vendo o pai só de vez em quando e ele aceitando que essa era a responsabilização que ele ia ter, entendeu? E isso sempre foi muito cruel pra ele.
dele, né? Eu acho que nunca o homem vai ser responsabilizado o suficiente por agredir uma mulher, principalmente por agredir uma mulher grávida, inclusive, por tentar estuprar uma mulher. Não tem prisão, não tem perder filho, perder mulher, não existe nada disso. Nunca vai ser uma responsabilização suficiente por um dano desse tão traumático na vida de uma pessoa e na vida de outras pessoas, porque essa criança também, eventualmente, ela vai acabar sabendo que o pai dela foi um pai abusador, um pai agressivo. Mas, enfim, eu acho que o livro retrata a situação de uma maneira muito delicada, de uma maneira muito realista, de uma maneira muito responsável. E eu acho que é muito importante para que, principalmente, as mulheres, através desse livro, vejam que elas podem estar em situações assim, mesmo que o cara seja excelente, mesmo que o cara seja maravilhoso, mesmo que os amigos do casal amem esse cara, ele pode ser um babaca mesmo assim, sabe? E é importante que a mulher, ela tenha acesso a esse tipo de história para que ela consiga fazer esses parâmetros assim. Será que a minha vida tá indo por esse lugar aqui? Será que eu deveria ter acendido um sinal amarelo e não acendi? Né? Então, enfim, pra mim é um livro necessaríssimo, importante, maravilhoso, eu adoro. Mas é isso, eu não sou uma mulher, eu não passei por essas situações, então eu posso opinar até a página 2. Eu sei que muitas outras pessoas podem opinar de uma maneira muito mais assertiva, porque já passaram por isso. Então comentem aqui embaixo se quiserem, se tiverem vontade, ou se quiserem falar só do livro, da autora, enfim. Quero saber a opinião de vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse resumo. Eu adorei essa experiência, foi muito gostoso, tô doido pra voltar pra essa história agora com o lançamento do livro novo. Isso não é publi, tá? Foi eu que quis fazer mesmo. Enfim, manda pros amigos, manda pra todo mundo que gosta de Colin Hoover, pra todo mundo que gostou desse livro, pra todo mundo tá preparado, voltarem as discussões pra gente começar a ler assim que começa, assim que o livro sair. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, se for comprar, compra usando o link do canal. Não esquece de me seguir no Scooby, que tá aqui na descrição do vídeo. Façam o histórico de leitura de vocês assim como eu fiz. É muito legal ver a interação da galera lá pelo Scooby, quando você vai colocando as coisas de acordo com as porcentagens de avanço. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.